Rodor. Olá, este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, Beterraba Leitor agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Olá, beterrabas! Hoje teremos o capítulo Bran 5, onde, como de costume em seus capítulos, teremos muitos sonhos, papos esquisitos com Jorge Rei e conversas com Mestre Lui. Bran recebe uma carta de Robb, contando de sua vitória em Cruzaboi. Depois disso, ele conversa com Jorge Rei sobre seus sonhos. Os servos de Winterfell ouvem do rapaz rei sobre o significado dos sonhos e ficam apreensivos. Sor Rodrik retorna ao Winterfell com notícias das terras Hornwood, trazendo um tal de Fedor consigo. Capítulo e discussão. Um capítulo com Jorge Reed e Bran Stark sem 1000 significados devem ser raros. E este, felizmente, não é um destes raros casos. Começamos com a chegada da carta de Robb. Mestre Luin chama Bran até sua torre, onde ele está acompanhado dos pivetes Frey e de Rickon. A notícia é sobre a vitória de Robb em Cruzaboi, além de um adendo sobre a vitória dele ao conquistar o castelo de Cinzamarca. Inocentemente, Mestre Luin conta pesaroso aos pivetes que o tio deles, Sor Stevron Frey, ele era o filho primogênito do Lord Walder Frey, vivendo o que chamo de complexo de Príncipe Charles. O pai não morre logo para ele tomar a posse do assento de governante das Gêmeas, morreu de um ferimento aparentemente inofensivo. Daí, começa uma conversa entre os dois quanto à sucessão da casa Frey e possibilidade do segundo filho de Walder Frey, Sor Aemon Frey, herdar a casa. Eles continuam as elucubrações, citando nomes e nomes, até grande Walder afirmar que será ele o senhor das Gêmeas. Ambos, pequeno e grande Walder, conversam isso sem demonstrar o menor pedacinho de pesar e tristeza pela perda. Mestre Luin tenta dar um sermão neles, mas o pequeno Walder responde com um sim. Estamos muito tristes com a perda mais cretinamente falso. Aliás, quando se contou da morte de Stevon Frey, o grande Walder deu uma encolhida de ombros digna de um foda-se do Joselito do Hermes e Renato. É mesmo? É! Foda-se! Vídeo da referência disponível no Spotify e no YouTube. Uma coisa muito bonitinha nessa parte é o que Rickon fala para Mestre Luin. Diga a Robb que quero que venha para casa. Rickon pediu. Também pode trazer o lobo dele, e a mãe e o pai. Embora soubesse que Lord e Eduardo estava morto, às vezes Rickon se esquecia. E Bran suspeitava que fazia isso de propósito. O irmão mais novo era teimoso como só um garoto de 4 anos sabia ser. Papo esquisito de sonhos esquisitos, Osha aparece quando chamada pelo mestre, levando Bran para o quarto. No caminho, os dois conversam sobre o que há para norte, além da muralha. Osha conta que sabe o caminho para lá, procure pelo dragão de gelo e siga a estrela azul no olho do cavaleiro. Além de responder às perguntas de Bran sobre o que há lá, nunca viram um corvo de 3 olhos, mas também nunca o quis conhecer, já viu gigantes, já ouviu falar nos filhos da floresta, e quanto aos outros. Pouco depois de ser deixado sozinho, Jorge e Meera Rei chegam ao quarto de Bran. O menino comenta sobre a carta de Robb, que não fala sobre um jantar, é relativo ao sonho que Jorge teve e Meera contou, lá no final de Bran 4, mas sim da vitória em Cruzaboi. Relaxa, é a última vez que falo no capítulo. Mas o que segue é bem mais interessante. Jorge conta, a pedido de Bran, sobre o sonho ruim que teve. Sonhei que o mar ondulava ao redor de Winterfell. Vi ondas negras esmagando-se contra os portões e as torres, e depois a água salgada entrou por cima das muralhas e encheu o castelo. Homens afogados boiavam no pátio. Quando sonhei o sonho pela primeira vez, ainda na água cinzenta, não conhecia seus rostos, mas agora conheço. Aquele, Alebelia um deles, o guarda que gritou nossos nomes no banquete. Seu septão é outro. O ferreiro também, na calada da noite, o mar salgado fluirá sobre estas muralhas. Jorge insistiu. Vi os mortos, inchados e afogados. Bran, fofo como é, fica com medo das pessoas que tanto ama e quer contar a eles, mas Meera diz que as pessoas citadas não acreditarão. Temos, então, uma inversão de papéis, com Bran contando de seus sonhos a Jorge. Ele fala dos sonhos de lobo, quando dás largada no verão, dos sonhos que o corvo aparece dizendo para ele voar, e não conseguir. Tem os sonhos assustadores com as árvores, e os piores, aqueles em que Bran sonha cair. Estes em especial, acredito eu, são o trauma de Bran quanto à tentativa de assassinato feita pelo Jaime, lá, anos atrás,
em Bran 2 de A Guerra dos Tronos. Aliás, tem um simbolismo curioso neste evento. A torre em questão que ele cai se chama Torre Quebrada, uma torre em Winterfell que está assim depois que um raio a atingiu. Curiosamente, no tarô, a carta dos arcanos maiores da torre é desenhada com uma torre sendo atingida por um raio. Seu significado é basicamente problema à frente. Curiosamente, Bran enfrentou um dos seus maiores problemas em sua curta vida, tentar não ser morto pelo regicida. Ouvindo aos relatos de Bran, Jojen chega à conclusão do que ele é, um lag, também chamado de transmorfo e lobisomem. Se ouvirem falar que o menino tem os sonhos de lobo, o próprio povo terá medo dele, mais por ignorância e crendice que qualquer razão mais racional. Ele tenta rebater dizendo ser um cavaleiro, mas Jojen retruca com algo de relativa profundidade solene, típica dele. Um cavaleiro é o que você quer ser. Um lag é o que você é. Não pode mudar isso, Bran, não pode negar ou deixar para lá. É o lobo alado, mas nunca voará. Jojen levantou-se e caminhou até a janela. A não ser que abra seu olho, juntou os dedos e bateu na testa de Bran, com força. Depois, noutra hora, Bran resolveu que contaria aos 3 citados que morreriam. Mikken, o ferreiro, discre totalmente, assim como o Septão Shaile, que diz ser bom nadador por crescer às margens do rio Faca Branca. O único que levou a sério foi Alebeli, que resolveu não tomar banho e nem chegar perto do poço. Resultado: pouco antes de Sir Rodrik retornar das terras Hornudo, os outros guardas deram um banho muito bem dado no guarda. Uma curiosidade quanto ao nome do guarda avesso ao banho, Alebeli pode ter uma tradução interessante. Pode ser traduzido como pança de cerveja. Apesar dele não ter uma descrição, nem mesmo na wiki oficial, podemos imaginar que ele no mínimo gosta de uma cerveja e ou tem aquela pança de quem bebe muita cerveja. Não sei vocês, mas conheço o termo pança de égua. Pra quem é aquele tiozão que tem aquela barrigona de cerveja e sempre bebe como um condenado no boteco no domingo cedo e sai de lá mais torto que nunca? Ale, em inglês, é o nome que se dá à cerveja feita com cevada maltada. E belle pode ser traduzida como barriga, estômago ou pança. Boletim Sir Rodrik: quando o castelão retorna, ele traz consigo o fedor. Na verdade, Ramsay Snow se passando de fedor. Sir Rodrik comenta sobre a situação horrível que a viúva Hornung passou, incluindo aí o casamento forçado com Ramsay, diante de um septão, de uma árvore coração e a consumação no mesmo dia, diante de testemunhas. Agora que Ramsay morreu, Rose Bolton provavelmente quererá entrar na briga pelas terras Hornud, já que as terras são contíguas às terras Bolton, e o bastardo Snow forçou a viúva a assinar um documento que o fazia herdeiro das terras caso ela falecesse. Basicamente, tá um Lollapalooza do inferno nas terras Walder, com homens Bolton e Manderly se pegando na porrada. Sir Rodrik inclusive diz que está cansado e sem forças para conseguir ir lá sentar o cacete nos dois lados para fazê-los pararem com as disputas. Mestre Lu e Sir Rodrik conversam sobre Jojen crer que vê o futuro, mas o mestre, cético como é, fala num tom de é coisa do menino, deixa. Trazendo à luz os problemas na Costa Pedregosa, onde corsários e dracares são vistos. Leobaldo Talherty escreveu, de Praça de Torre, avisando dos avistamentos e enviou o sobrinho, Benfred Talherty, para ver o que estava acontecendo. Sir Rodrik é tão cético quanto, passando alguma esperança para Bran. Bem, assim sendo, caso tenha de avançar em pessoa contra esses corsários, não levarei a Lebeli. Ele não me viu afogado, certo? Não. Ótimo, ouvir aquilo encorajou Bran. Assim eles talvez não se afoguem, pensou. Se ficarem longe do mar, depois, Bran conversa com Jojen, acompanhados de Meera. Há mais um sonho de Jojen, desta vez com Bran. Você me viu num sonho verde? Perguntou nervosamente a Jojen. Estava afogado, não. Jojen falava como se cada palavra lhe doesse. Sonhei com um homem que chegou hoje, aquele que chamam de fedor. Você e seu irmão estavam mortos aos seus pés, e ele estava esfolando seus rostos com uma longa lâmina vermelha. Meera sugere que poderia ir às masmorras matar o fedor com uma lançada no peito, mas não surtiria efeito por conta dos guardas. Bran tenta argumentar que ele não corre perigo por conta dos guardas. Mas Jojen afirma que não fará diferença porque o sonho era verde, e os sonhos verdes não mentem. Momento Ned Pomba.
Um capítulo com Bran e Jojen que não tenha momentos Ned Pomba, ou situações correlacionadas, serão raros. O primeiro, que muitos podem achar ser um Ned Pomba daqueles, é quando Osha fala sobre o dragão de gelo. Quando comecei a conhecer as crônicas, eu gostava bastante da ideia que há um dragão na muralha, feito de gelo. Mas agora acho que essa teoria é muito fumada. Existe a lenda do dragão de gelo, mas é algo muito mais folclórico que aparentemente real. Dragões também são folclóricos, mas em planetas eles existiram e voltaram a existir recentemente. Neste caso em especial, Osha fala da constelação do dragão de gelo. Sinto muito ter de cortar as suas asinhas netbombísticas, ou não. Agora, a cereja desse bolo metafórico, os sonhos verdes, o primeiro sonho, aquele que fala do mar inundando o Interfell. Esse tá na cara, Theon, lixo, vindo na calada da noite e tomando o castelo. Sabemos disso por conta dos planos vistos em Theon 2, além do que veremos em Theon 3, daqui a 2 capítulos. Em especial, o mar me faz lembrar do Deus Afogado, já que uma das pessoas que está acompanhando Theon é seu tio, Aeron Cabelo Molhado Greyjoy, um sacerdote do Deus Afogado, além de Jojen comentar que viu todos os mortos afogados. O segundo sonho é o que Jojen vê Bran e Rickon mortos aos pés de Fedor. Já sabemos que ele é o Ramsay Bolton, e lá pra frente, veremos pelos olhos de Theon, que os dois morreram, na verdade, eram os dois filhos do dono do moinho perto do castelo, mortos pelo bastardo de Bolton. Ambos os sonhos são sobre um acontecimento só, as pessoas de Winterfell mortas e os dois meninos mortos, ou assim achamos. Há, inclusive, um prenúncio de que os dois podem ser ou não os mortos aos pés de Ramsay. Eles não serão capazes de impedi-lo, Bran. Não consegui ver porquê, mas vi o fim. Vi você e Rickon em sua cripta, lá embaixo, no escuro, com todos os reis mortos e seus lobos de pedra. Isso pode tanto ser um futuro possível com a morte de ambos confirmada, quanto um indício de que os dois meninos Stark vão se esconder nas criptas de Winterfell, ou dar ao Bran uma ideia de onde se esconder. O problema é que esse último sonho de Jojen criou o que chamo de paradoxo de Tostines. Bran foi para as criptas porque ouviu o sonho de Jojen ou Jojen sonhou que eles iam para as criptas porque assim eles fariam. Fica aí a dúvida para você, beterraba. Momento Geografia. Citado no capítulo, temos alguns mapas a ver. O primeiro é o mesmo mapa que vemos em Sansa 3, indicando agora a fortaleza de Cinzamarca, a sede da Casa Mabra. O próximo é o mapa do norte, com as indicações das terras e do Castelo Hornud, circulado e indicado em vermelho, o rio Faca Branca, indicado em azul, e a Costa Pedregosa, destacada em amarelo, indicados no mapa. Não sei se vale lá algo, mas a Praça de Torrhen também está indicada no mapa, circulado em vermelho. Imagens disponíveis no YouTube e no Spotify. Cusão Alert. Francamente, os dois pivetes Frey merecem um cuzão alert só por serem como são. Tive muita pena do Mestre Luin, me fez lembrar aquele vô que não gosta de ouvir os netos falando palavrão e não conseguindo controlar as crianças de falarem palavrão. Momento Valar Morghulis. Valar Morghulis. Embora tenhamos apenas um indício da trairagem do lixão humano batizado de Theon Greyjoy, lixo, os únicos que contam são Sor Stevron e a viúva Hornud. Estamos, agora, com 125 mortes. Momento Joffrey. Sir Ilyn, bring me his head. Não fosse o relato de Sor Rodrik, o momento Joffrey iria para os pivetes Frey. O casamento forçado, o estupro, o cárcere e a morte da viúva Hornud foram bárbaros demais. Ramsay, você foi o meu momento Joffrey. Momento Dracarys. A passagem que Jojen diz a Bran o que ele quer ser e o que ele é de fato foi muito boa, me fez até arrepiar os pelos. Texto por Vitor Figueiredo, transformado em áudio por Luiz Administrador do Clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor. vitor-figueiredo.medium.com. Siga nós nas redes sociais, Vitor Figueiredo 1428 no Instagram, Vitor F1428 no Twitter, Vitor com C, e no grupo do Rodor é Beterraba Leitora, e Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok, página no Facebook, e no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Rodor!